Rita, Tá bom? 4 anos, né, querida? Nossa, Última como é que passa conversa rápido, né? boa. Você sabe que aquela conversa me fez tanto bem, assim, foram muitas ideias que foram derivando, é, muitos caminhos de estudo que aquela conversa me abriu. E é Sim, uma conversa muito importante para o canal Boa Chance, para o projeto Boa Chance, de fato. Lembrando que esse projeto, que aconteceu há anos atrás, ele tinha o fito de atender e dar mínimas noções de por onde começar para quem mora fora dos grandes centros. Então, a gente está falando com Tocantins, Santa Catarina, a gente está falando com o interior do Mato Grosso, a gente está falando com gente que não tem acesso a Rio São Paulo, o Coro Juvenil da USESP, a gente não está falando desse pessoal que está tendo esse início de carreira. sim. Então, a tua fala é muito importante, foi e, mais uma vez, é muito importante. Muito obrigada por Bacana. aceitar o Obrigada, convite. Carol. Uma honra. Eu tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho. E então, estar aqui podendo conversar com você é uma maravilha. E a gente alcançar também mais pessoas, né? A internet tem esse lado bom, né? Com certeza. Bom, então a gente vai começar com esse texto que sintetiza um pouco do que que eu acabei de falar, mas que é como se fosse assim um marco para o Instagram e para o YouTube do canal Boa Chance. Porque assim, esse arquivo nosso, lembrando aquele pessoal que está entrando agora, esse arquivo vai ficar como podcast, eu vou cavar esse áudio, vou jogar no Anchor e jogar no canal do Chazinho, que é o canal, acabou se tornando o canal de podcast do meu estúdio. E o projeto Boa Chance, eu reativei aquele canal para a gente transformar isso daqui num vídeo perene para o pessoal assistir, consultar, estudar depois. Então a gente vai ter, além desse momento aqui ao vivo, também a gente vai ter esse arquivo em registro. Então vamos ao Maravilha. texto. O confinamento social se tornou imperativo no ano de 2020 por conta da pandemia de coronavírus, o que provocou o fechamento de todos os teatros e casas de espetáculo mundo afora. Esta série de lives realizadas no canal Carola.faria no Instagram tem o objetivo de fazer um registro desse momento histórico e, estabelecendo pontes, vislumbrar soluções dentro do âmbito da música, de concerto, ópera e artes em geral. Contamos com a colaboração de artistas, gente da literatura, psicologia, fonoaudióloga, para que, nos localizando no tempo e no espaço e avaliando o que estamos construindo, entender o que nos aguarda quando isso tudo cessar. Uma realidade diferente será criada e resta-nos saber o que estamos criando. Então é isso. Uau! Microfone aberto, madame, o que que você traz para a gente? Essa cabeça maravilhosa. Eu tenho certeza de que você estudou muito para estar aqui nessa live hoje. Eu te conheço. Eu tenho cara de CDF. Pois é, né? Não, tem cara. Pior é que não tem cara, mas é muito. Muito bom. Então, queridona, eu acho assim, eu estava aqui pensando, né, enquanto você estava lendo, que é curioso, né, essa questão do, por exemplo, do teleatendimento, né? Assim, eu sempre fui muito resistente aos atendimentos online, né? Então, eu achava assim, não, evitava de qualquer forma. E às vezes as pessoas que queriam até ser atendidas por mim em outros estados, tentava encaminhar essas pessoas para algum profissional que eu conhecia ou sabia da competência e tal. E então eu era assim reticente. Gente, será que isso ajuda? A internet é um campo, tem tanta picaretagem, né, na área de voz, na internet. E eu sempre fui muito resistente. Só que agora não tem jeito, né? Como você acabou de ler. A gente está em isolamento social, né? Os profissionais de saúde também, eles até abriram agora um cadastro para todos os profissionais de saúde a gente preencher com dados e depois fazer um curso sobre Covid e que talvez seja necessário que a gente vá para campo mesmo, né? A gente ainda não sabe qual a necessidade certa ainda e tem as pessoas que são do grupo de risco, não necessariamente todo mundo cadastrado vai trabalhar, né? Mas a verdade é que os profissionais de saúde, de educação física, fono, físio, médicos, enfermeiros, se eu não me engano, TO também, terapia ocupacional, tem uma gama de profissionais de saúde
que estão se cadastrando. Agora, isso foi também no ministério passado, do ministro passado. Eu não sei como é que está agora com esse novo ministro, né? Mas a ideia era fazer esse cadastramento. Então, assim, a coisa é gravíssima, né? A coisa é seríssima. A gente vai lidar com questões que a gente nunca lidou no consultório, né? Imagina, eu não... Por exemplo, pra você ter uma ideia, dentro da fonoaudiologia, fono hospitalar é uma especialidade, né? Então, assim, a pessoa estuda 2, 3 anos de pós, mas a vida se dedicando àquilo, intubação, extubação, e uma série de outras coisas que o fonoaudiólogo faz num hospital, né? A questão da amamentação, a questão da UTI neonatal, estimulação intra e extraoral, são coisas do hospital que quem trabalha em consultório já ouviu dizer, né? A gente estudou isso de uma maneira generalista. E agora a gente vai precisar unir forças e talvez atuar nessa questão do Covid. Mas, a despeito disso, né, isso é uma possibilidade, né? Mas o que eu estava dizendo é que a questão do teleatendimento, né, virou uma realidade. Virou uma realidade, né? Inclusive permitida pelo Conselho, né? Como eu nem atendi, assim, foram coisas muito eventuais os meus atendimentos pela internet. Para falar a verdade, eu nem sabia o posicionamento do Conselho em relação ao teleatendimento. A gente chama de teleatendimento em saúde, né? Mas aí agora eu fui ver que, assim, abriu uma portaria do Conselho legalizando o teleatendimento, colocando, assim, regras, digamos assim, e várias outras coisas. E eu vou te falar, Carol, tenho me surpreendido, assim, sabe? Eu tenho aberto mais a minha cabeça, assim, para isso. Eu já estou há 5 anos nesse universo e te falo que comecei reticente como você. Eu disse, isso daí é o campo minado, isso aí é o paraíso dos picaretas que querem vender besteira. Você sabe isso tudo. Só que, com o tempo, já expus isso lá para a Luísa Francesconi, que foi a última live, e a gente falou justamente de implementação de aula online, de canto, one-to-one, né, 1 a 1. Ajudando, dando um SOS para os amigos professores de canto, para a gente que já é mais antigo. A gente chegou aqui quando tudo era mato, né? E aí, a gente ajudando o pessoal, ó, faz assim, faz essa tal tecnologia, tal recurso, tal método pedagógico, talvez, pensa, vai naquela direção. A gente fez um vídeo falando nisso. E, de fato, assim, eu tenho os meus cursos, que são as academias, que são os encontros dos alunos. Porque tem muitos alunos que são mistos, né? Uma pessoa que mora na Bahia e que vem fazer aulas comigo, um pacote intensivo, depois ele continua trabalhando online. A pessoa que está na Alemanha, a menina está na Alemanha ela vem em janeiro e trabalha comigo. Então, assim, os alunos que estão fora, tem que ser assim, porque, olha, o que aconteceu? Não, eu não atendo online, aí o aluno vai lá para longe, como foi o caso de uma aluna que não se adaptou na universidade no exterior. Os professores, ela não foi bem, ela começou a voltar com as patologias e ela disse, Carol, me ajuda, não me dei com os professores. E assim a coisa foi. Então, assim, às vezes, Lu, é melhor um atendimento, digamos que não inteiro com aquele professor que você ama, mas você está nas mãos de sua confiança, do que fazer um atendimento presencial com um profissional não tão exuberante. Sim, concordo muito. Você tá vendo isso acontecer. Isso quer dizer, hoje eu vejo isso totalmente na prática, assim. É maravilhoso, cara. Acho que as pessoas também estão abertas e é uma questão delicada, né, Carol? Porque quando a gente entrou em isolamento social, imagina, eu tinha um monte de paciente no meio de um tratamento. Processo, né? Como que você vai interromper o tratamento, né? Não tem como. Então, e aí depois entraram pacientes novos, que é um outro desafio, né? Que você nunca ouviu a qualidade in loco, né, daquele paciente. Você nunca foi na peça dele, você nunca viu ele cantar na sua frente, né? Então, você assim, não tem uma ideia acústica presencial do ceceio que ele pode vir a ter, de uma distorção de fonema, né? Então, o paciente novo, assim, eu fiquei meio caramba, mas também é possível, né? A gente vai fazendo um outro tipo de avaliação, pede um áudio para o paciente
com uma melhor qualidade depois do teleatendimento, um antes, o outro depois, um fazendo assim, outro fazendo assado, vai pedindo áudios, fala para ele uma distância de 1 palmo, coloca o gravador, e eles vão fazendo certinho, é engraçado. Genial. Olha, isso que você está falando, eu vou trabalhar também, porque eu já peço, é dever de casa e gravaçãozinha, isso daí já está rolando. Agora, essa coisa do 1 palmo, ó, professores online que estão ouvindo, a gente encontrar a distância certa. Eu que gravo podcast, às vezes aquele P que explodindo ali, né? Eu tô ali com esse P que explode, né? Os nossos fonemas que explodem. Sim. Aí eu vou fazer 1 palmo também, pronto. Porque que aí você tem justamente, você perde esse... Porque você fica, ué, gente, mas aí você fica em dúvida se tá vazando, se ele tem... Às vezes, você pode ver o que não existe, sabe? Será que ele tem um ceceio lateral, um ceceio anterior? Será que ele fala assim ou é só porque tá meio... e aí 1 palmo é uma distância segura, assim, a distância que a gente usa, inclusive, nos artigos científicos. Mas, Lu, a gente tem tanta coisa para falar. Eu acho que assim, agora já tem uma sala de aula mais aberta, né? Um espaço mais aberto, tem mais gente presente, a gente vai falar. Em 30 minutos, eu não sei que horas são, eu não sei quanto tempo a gente já tem na live. Ai, já tem 13 minutos na nossa live. Vamos dar mais 20 minutos, você vai falar. E aí a gente abre para as perguntas. Só para a gente não ficar o tempo todo olhando para as perguntas, às vezes se distraindo. Às vezes é um fluxo de ideias, surge uma pergunta. Vão deixando as perguntas e a gente daqui a pouco vai responder. A gente deixa a parte final para responder as perguntas. Microfone aberto, minha senhora. Ai, meu Deus. Isso para um ariano nunca dá muito certo. Então, olha, assim, falar de voz é sempre maravilhoso, né, Carol? Voz é a minha grande paixão, né? Assim, eu sou fonoaudióloga há quase 15 anos, né? Assim, eu tenho quase 15 anos de formada. Sou especialista em voz há quase, sei lá, mais de 10 anos. E venho atuando, assim, quase que prioritariamente ao lado, literalmente, de cantores e professores de canto, né? Eu fiz uma monografia sobre canto lírico e dali eu emendei nos cantores líricos, né? Mesmo, assim. Então, tive a honra de trabalhar com muitos cantores líricos, não só lírico, cantor também de teatro musical, né? E, enfim, MPB e tantos outros, até cantor gospel, sertanejo, hoje é uma realidade, né? Venho trabalhando com cantores, mas também com profissionais, com pessoas que não são profissionais da voz, profissionais e não profissionais da voz, né? Eu acho que o desafio que a gente tem hoje para a nossa voz agora no isolamento é também cuidar da nossa cabeça, né? Porque a gente sabe que voz é a nossa emoção, né? A voz, ela transmite a nossa emoção, e seja ela qual for, né? Então, assim, a Glorinha Butch Miller, né, que é uma fono que eu admiro muito, e é uma referência aqui no Rio de Janeiro para os fonoaudiólogos, ela fala, né, ela preconiza a questão do abraço sonoro, né? Então, é isso, né? O nosso som, a nossa voz, é a nossa maneira de tocar o outro, né? E agora, como a gente não está podendo se tocar literalmente, né? A nossa voz nunca se tornou tão necessária. Então, só que ao mesmo tempo, a gente, às vezes, em casa, fica muito angustiado e perde o foco da rotina vocal. Porque uma vez eu ouvi de uma médica, né, que a gente é aquilo que a gente faz todo dia. Eu achei muito interessante essa frase, né? E isso tem tudo a ver com a voz, porque a sua voz é a sua rotina. O que você faz na sua rotina vocal? A ideia é que você pense, quando você pensa em técnica vocal, quando você pensa em saúde vocal, e isso está totalmente, né, intrínseco, eu diria, você tem que pensar numa construção disso, né? Porque, às vezes, hoje em dia, principalmente, as pessoas estão muito imediatistas, então elas acham uma coisa um pouco absurda você estudar 10, 20 anos de técnica vocal, de idioma, para poder cantar direito, de fisiologia. Elas acham isso, elas querem uma coisa assim, né? Cante em 2 semanas, né? As pessoas hoje, a gente está num momento meio do tutorial, em que as pessoas querem, né? Outro dia mesmo eu fui dar uma aula numa pós, no curso de aprimoramento, que é meio que uma pós, assim, né? A diferença é que o aprimoramento você não faz uma monografia, nem um TCC, então é mais, digamos assim, é uma pós mais técnica, tipo isso.
E aí o que eu estava dizendo é que assim, eu estava lá então viajando com as fonos e falando do início da música, do canto gregoriano, dos motetos, não sei o que, eu estava numa viagem. Não, gente, porque eu canto lírico, porque eu canto popular, não sei o que. Aí elas, mas professora, então, você não vai passar exercício, não? Porque a gente queria, assim... E aí eu entendi que a ideia era assim, que eu passasse receita de bolo. A ideia que não Receitas, era... né? É. Não é que a gente pensasse fisiologicamente, fisiopatologicamente e musicalmente sobre voz. Não, Uhum. o que era esperado no curso ali de aprimoramento era exatamente o tutorial, a receita do bolo. E aí, isso é em saúde, a gente falando de fonoaudiólogos, assim. Então, eu fiquei um pouco preocupada, eu fiquei pensando, cara, se a galera que deveria se aprofundar, tá querendo um planejamento terapêutico assim que você pega no Google, não quer se pensar como é o cantor, assim, em casa. O que que ele faz? É como se no Fantástico, né? O que que ele faz? O que que ele come? Onde mora, né? Onde vive? Pois é. Onde vive? Fiquei pensando isso, sabe? Fiquei pensando, cara, será que as pessoas também buscam esse aprofundamento na sua voz, na sua emoção, na sua rotina diária, sabe? Porque é difícil agora, né? A gente está dentro de casa e ao mesmo tempo você se cobra para fazer um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você pensa, pô, não, deixa eu ficar aqui no meu ócio criativo, deixa eu. A gente está meio sem saber como fazer, inclusive como fazer com a própria voz. É, e aí, às vezes, essa coisa de você manter a sua aula de canto, de você manter a sua fonoterapia, de você manter o seu trabalho com o seu professor, enfim, com uma pessoa que possa te dirigir, seja um fono, seja um professor de canto e tal, é muito importante porque pode te ajudar a manter essa rotina de exercícios, de meditação, de reflexão, de pensar sobre voz. É muito importante. É porque é um autocuidado, né, Lu? Eu Sim, acho que é um autocuidado. Aí a gente pensa até que ponto a gente está se produzindo, se melhorando para o mercado ou se melhorando para si, perfeitamente, né? perfeito. Porque é isso, o nosso instrumento, eu digo nosso porque eu também sou uma profissional de voz falada até, né? Você não, você é uma profissional de voz cantada, inclusive um profissional de alta performance. Cara, o teu instrumento faz parte da tua vida, né? O teu instrumento é a sua identidade. O seu instrumento é o que te diferencia também, enquanto ser humano, de uma outra pessoa. Né? Então, assim, hoje, quando a gente pensa em identificação de seres humanos, a gente pensa, por exemplo, na perícia, né? A voz ela é muito mais fidedigna do que Impressão digital. a de impressão digital, né? Veja Uhum. isso, essa coisa que é tão profunda em você, é o que você usa para cantar, para se sustentar. Você usa como profissão, é a sua ferramenta de trabalho, mas ela é tua. Diz sobre você. Claro, um profissional da dança também, é o corpo dele. Mas voz é uma coisa muito profunda. Então, então eu acho que é um treinamento de vida mesmo, assim, sabe? É complicado. Olha, Lu, eu vejo o que eu tenho notado. No primeiro momento, o pessoal ficou muito assustado e retraído, atarantado. As vozes que estavam indo bem, super em forma, ficaram tensas subitamente. Então, toda aquela problemática de tensão começou a surgir. E é a tal história, né? O que a gente conversou há 4 anos atrás, que volta à baila agora. Voz é cabeça, né? A voz, ela mostra como é que você está de cabeça. É claro que tudo, todo o resto, tua caligrafia, a forma como você cozinha, põe mais sal, menos sal, mas a voz, ela mostra muito porque ela mostra a forma como você está respirando e toda essa relação sua com o seu corpo e com o ambiente. Ela é a tua interface que você está falando, né? Você sabe, Lu, enquanto você falava, eu ficava pensando. A gente ia falar, e estávamos falando, né, a respeito do desenvolvimento da voz humana, etc.
mas a gente também tem que falar do que vem depois dessa grande pandemia, porque a gente vai ter uma capacidade respiratória encurtada, diminuída. O que se sabe hoje em dia, do pouco que se sabe, é que é uma doença que provoca lesões múltiplas nos órgãos, não é uma doença apenas pulmonar, é uma doença seríssima, mas que tem uma lesão pulmonar aí muito séria em curso. Então a gente vai ter que aprender a falar com essa nova voz. Muitos profissionais, inclusive, né? Que vão Verdade. ter a doença, sobreviver a ela, assim, eu espero, mas vai ter a lesão. E aí, como é que a gente vai? Como é que a gente vai lidar Cara, com isso, né? Uma novidade. muita novidade, muita novidade. E assim, sempre que a gente passa por uma guerra, que é o caso que a gente está passando agora, a verdade é que você tem sequelas para sempre, né? Então, assim, a pessoa que foi infectada com Covid, o que a gente tem que entender da respiração dela, do padrão respiratório, e do padrão, eu diria do padrão, sabe o que eu diria? Eu diria do padrão geral, cara, de um padrão assim, estomatognático, né? São as funções estomatognáticas, que é a respiração, a deglutição, a fonação, a mastigação. Se a gente olhar para todos esses padrões aqui, depois do Covid, a gente vai ter o conceito de adaptação e não mais de saúde, uma saúde ideal, e sim de uma voz adaptada. O que é isso, uma voz adaptada? Uai, é uma voz que sofreu interferências que não podem voltar atrás. Então você pensa numa adaptação daquilo ali, né? Adaptação respiratória, mastigatória, deglutitória, fonatória. Eu acho que a gente tem que pensar nessa nova voz, nessa nova respiração. E aí, talvez isso seja bom, no sentido da gente olhar mais sério para a nossa voz, sabe? Porque, às vezes, Carol, eu tenho uma certa dificuldade com isso, às vezes eu fico refletindo sobre... Que assim, né? A voz é uma coisa muito inerente nossa, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tem voz, né? Ok, desde que você se entendeu por gente, caso você não seja surdo, né, você ouve a sua voz. No caso hoje de o surdo já protetizado, né? Infelizmente uma coisa que a gente ainda não tem à disposição amplamente no SUS, mas hoje em dia até mesmo o surdo, ele já faz um implante coclear ainda bebê, né? Antes de adquirir linguagem. Linguagem ele já tem, né? Que ele já chora, mas antes de adquirir fala, pronto, para não ficar polêmico. Porque linguagem ele já tem, quando ele chora, né? Ele já tem língua, aquilo já é linguagem, não tem língua, mas enfim. Então, o que eu ia dizer é que assim, como a gente ouve a sua voz, a nossa própria voz, desde sempre, desde muito cedo a gente se comunica, a gente aprende a falar imitando e tal, não sei o quê. Eu acho que a gente não tem a noção da complexidade que é o fenômeno vocal, né? E hoje mesmo eu estava estudando, você acertou, para a nossa live, né? E aí eu sempre gosto de estudar muito a neurofisiologia da voz, né? E porque justamente eu fiz 2 anos de psicomotricidade antes de ir para fono. E aí eu tive muita aula de neuroanatomia, neurofisiologia, aquilo me deu uma visão muito interessante, eu gosto. E aí a gente chega na questão do nervo vago, né? Que é o nervo, que é o 10º par craniano, que inerva a laringe. E aí, quando a gente pensa na laringe, né? Quando a gente pensa na fala como um todo, a gente usa de vários nervos que vêm do córtex, né? Mas, quando a gente pensa no nervo, quando a gente pensa no processo fonatório laríngeo, a gente coloca um foco no nervo vago. E aí, um ramo desse nervo, que é o nervo laringeu recorrente, ele inerva a motricidade da laringe, né? O nervo laringeu superior inerva, digamos assim, várias outras coisas, mas a gente pode entender que ele inerva a sensibilidade no laringeu superior, e a gente tem o nervo faríngeo, que inerva a musculatura da faringe. Quando a gente pensa nisso, na proximidade disso, né, com o nosso coração, a gente fica pensando assim, caramba, né? Então, assim, o mesmo nervo que inerva o coração é o nervo por onde saem os ramos para a laringe, é o nervo que inerva a laringe.
E aí, hoje em dia, a gente vê o pessoal botando aparelhos, sabe? Assim, incentivadores respiratórios, fazendo assim, a toque de caixa, ou botando gelo na laringe, ou fazendo coisas, né, a própria questão da eletroestimulação. Isso tudo é muito bem-vindo, né? As novidades tecnológicas são ótimas, estão aí para a gente ser usado, para a gente usar mesmo, para serem usados. Mas assim, a gente tem que entender que a laringe, o processo de fonação é muito complexo e ele é muito sério. Então, a gente não pode achar que a nossa respiração, tendo sido o pulmão, a base do pulmão comprometida, que a gente não vai ter uma interferência nessa nova voz aí depois. E é isso, é o conceito de voz adaptada, de respiração adaptada, que a gente vai ter que... Porque é uma coisa muito complexa, que envolve o sistema nervoso central e periférico. Então, parece simples, e até no sentido de que pensei e falei, né? Quando eu vi, eu já estava cantando. É verdade, é muito rápido, mas é muito complexo. Então, eu acho que a gente pode dar um pouco mais de valor para o nosso corpo, para a nossa respiração, para o nosso coração. Porque quando a gente pensa na função respiratória, a gente pensa na função cardíaca, né? Por isso que eu falei sobre a questão do nervo vago, né? E aí um influencia no outro, né? Quando você tem uma insuficiência respiratória, você também sobrecarrega o coração, né? A gente vê isso muito nos pacientes cardíacos, né? As pessoas que têm insuficiência cardíaca, elas têm falta de ar. Aí você pensa, pô, o que tem a ver insuficiência cardíaca com falta de ar? Às vezes ela faz um derrame pleural, né? Então, eu tô só falando isso, assim, fica parecendo que a gente está botando medo nas pessoas. Mas é só para a gente cuidar um pouquinho melhor, para a gente ver a voz com mais carinho e entender que é um processo muito complexo e que a gente precisa cuidar, né? É curioso que agora com essa coisa do Covid, quando você pensa assim, o que eu posso fazer para melhorar o meu processo imunológico, né? Muitas das coisas que a gente recomenda para os cuidados com a voz, né? Que é essa coisa da lavagem nasal, que é essa coisa da nebulização. Tudo isso ajuda com que a gente melhore o nosso dia a dia, a nossa respiração, a nossa... diminuir a rinite alérgica, diminuir essas coisas, né? E aí, hoje em dia, por conta da pandemia, isso tem sido amplamente falado. Tem paciente que fala, caramba, Lu, eu vi o doutor fulano de tal ensinando o pessoal a lavar o nariz, ensinando as pessoas a nebulizarem, né? Pensando mais um no dia Covid. no escritório do cantor, né? Qualquer cantor, é mais um dia no escritório do cantor. Né? É o normal, nosso normal. Até porque somos muito expostos, né, Lu? O cantor, porque tudo que a gente faz envolve aglomeração e baba. Então o cantor gripa muito. Verdade. O cantor gripa mais, ele está pelo menos mais exposto. Eu tenho um caso que eu, inclusive, queria trazer para você, que eu acho que é um bom alerta para os cantores que estão aí escutando a nossa conversa. Tem uma aluna de cerca de 60 anos, cantora profissional, que veio fazer uma supervisão comigo, e ela gripou muito ao longo da vida, e hoje a audição dela está prejudicada, severamente prejudicada. Quando a gente fala de cuidado e de tentar imunizar a população, pelo menos o que o otorrino disse a ela, foi, olha, ao longo das sucessivas gripes que você teve, você foi tendo um prejuízo. Porque é tudo muito nobre, né? É tudo muito nobre. Então, a gente não é uma bobagem gripar, o cantor não pode achar... Por isso que a gente é um pouco hipocondríaco, né? Sempre coberto, sempre se hidratando, dorme bem. É tal história, né, Lu? A voz é a roseira do corpo. Eu sou jardineira, né? E a roseira é a plantinha assim, que exige melhor pH, ela logo mostra quando as condições ambientes não estão favoráveis. Tem até alguns tipos de lavoura, né, que a gente coloca uma roseira no final da fiada. Porque a roseira mostra se vai ter praga, é porque ela é mais sensível e mostra antes. Olha, então, se muito você interessante. trata da voz... É uma analogia muito interessante para a gente entender o nível de seriedade do zelo pela voz. Porque eu ela acho. É a primeira a mostrar uma condição cardíaca. Quer mais uma história, Lu? Essa história é triste, mas... Não, desculpa interromper, Lida, mas ainda dentro dessa história que você falou, eu acho muito interessante a gente pontuar que o cuidado com a voz diz respeito ao cuidado com a audição, né?
assim, não só a questão da impedância, que especialmente cantor de banda, não sei o quê, mas também o cantor lírico, é muito volume, é muito agudo, vocês não têm, acho que nem muita noção, vocês já estão tão acostumados, É né? muito barulho externo, e a orquestra Muito barulho. Eu falava Nossa, muito isso lá com as meninas, a gente conversava muito sobre essa questão de por que não usar um protetor, né? Eu uso sempre. Eu estudo com Exatamente. algodão, o repertório que a gente canta, o repertório que eu canto, pelo amor de Deus. Eu estudo com algodão para que desenvolva uma audição óssea. Inclusive, uma dica que fica para quem está estudando sozinho em casa, Lu, porque tem muita gente que está sem grana para estudar. É uma Sim, dica de ouro, assim. Se você não tem com quem confiar, te grava, mas também tapa o ouvido para você entender como é que você está funcionando com uma audição óssea. E legal, eu sempre legal. uso porque a gente acha que não vai escutar, mas vai escutar tudo bem, só que em menos volume. Exato, Você porque assim, tira o gente, trauma, sabe? claro, existe uma coisa chamada trauma acústico, né? Existe uma outra coisa chamada PAIR, né? Que é perda auditiva por intenso ruído, né? Essas coisas são realidades e faz parte da roseira. A roseira, ela denuncia, ela tá ali no teu ouvido te dando zumbido, ela tá ali, cara, pelo amor de Deus, você tá me violentando. Então, assim, é muito importante cuidar da questão quantitativa, né, da audição. Mas, assim, a questão da rinite alérgica, quando ela não é levada a sério, quando a questão do desvio de septo, também quando ele é muito grave, às vezes o cantor não quer operar porque ele acha que vai mudar a voz. Gente, muda a voz, mas muda para melhor, tá? Ai, mas eu não vou tirar a amígdala porque a amígdala... Não, tire a amígdala, eu sou totalmente a favor. Né? Claro que cada caso é um caso, né? Não estou dizendo, ei, toque de caixa, não. Tem que fazer uma avaliação com o otorrino sério. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, parece uma coisa, tocou o berrante, vamos tirar a amígdala. Não, calma, né? Mas eu digo assim, em linhas gerais, se você tem mais de 3 amigdalites por ano, é digno de se pensar com carinho, né? Então, essa questão, por exemplo, de desvio de septo, quando ele é muito sério, você tem uma diferença de pressão na tuba auditiva. Né? Você tem uma diferença de pressão. E a questão que eu acho que vale a pena pensar, sabe? Nessa questão dos exercícios respiratórios para o nariz, da reeducação nasal, junto com uma possível cirurgia nasal. E tem essa questão da alergia, da rinite alérgica, da sinusite de repetição, que dá na otite de repetição. E otite de repetição é surdez. É perda auditiva, séria, gente. E a audição é uma coisa assim, se a voz já é algo para se tomar cuidado, a audição é assim, meu Deus, Brasil É risco de varonil. vida. A audição é risco de vida. É você ser ou não capaz de atravessar uma rua, ser ou não de entender um sinal sonoro fundamental para a tua vida. Cara, gravíssimo, seríssimo. Agora, por favor, querida, fala o segundo caso que você ia falar. O segundo caso, ainda mais falando dessa coisa, de saúde, essa correlação entre saúde geral e voz, né? Eu tenho uma aluna que atendia online, porque ela estava no Canadá, uma professora de ginástica, uma professora particular de ginástica, mas também professora de spinning. E o que acontece é que ela vinha com uma rouquidão, na verdade eram inflamações de repetição de garganta, um rouquidão que não passava, e ela veio para mim para ver se melhorava, ganhava um pouquinho de entendimento, talvez porque estava se adaptando a uma nova língua, e o professor de ginástica grita muito. E eu dizia, não está melhorando, vamos fazer o seguinte, a gente trabalhou um pouquinho, vamos fazer o seguinte, é o momento que você voltar para o Brasil, vem aqui, que você tem plano de saúde aqui, você vai fazer os seus exames e vamos descobrir o que está acontecendo com essa rouquidão. Lu, resumo, ela tinha um tumor, ela teve como é que chama? Uma situação onde ela teve um desmaio em sala de aula, foram investigar, tinha ali, enfim, era um tumor cerebral, e a voz estava denunciando. A condição geral de saúde dela, não deu tempo dela fazer o exame, porque ela passou mal lá, se tratou lá, ficou tudo bem lá. Mas o que eu observo a área aqui no encéfalo desse tumor, deu para tirar? Deu para retirar o tumor? Tá. Porque tem tumor que, dependendo da área, o estrago vai ser maior se tirar. Né? Tem tumor que você mantém. Conseguiu. Né? Ótimo, que bom, graças a Deus.
e muito jovem, muito saudável. Então, assim, a volta foi rápida. Mas o que me arregalou os olhos foi isso. Como é rápido e como é a roseira. Então, assim, Nossa, cuidar da muito. voz. E a gente também pode falar um pouquinho de presbifonia, me corrija se estiver errada. Porque a gente tem que falar de envelhecer bem com a sua voz, porque a flacidez vai te dar tosse, vai te dar engasgo noturno, e a flacidez do aparato vocal, ela denuncia também uma capacidade cardiorrespiratória mais pobre, como nós estamos falando. Então, para o pessoal que está passando menopausa em diante, atenção, né? Atenção, não Muito, muita deixar a atenção. voz É aquilo, né, Carol? O que que a gente tem fora na do questão, radar, né? o que que a gente tem nessa questão do envelhecimento, né? Assim, a gente tem um endurecimento das cartilagens, né? Então a gente pode pontuar alguns sinais de laríngeos, mas não só laríngeos, mas assim, né, botando uma lupa ali na laringe, que é onde acontece o sinal sonoro, né? A vibração das pregas vocais. Eu estou falando assim porque a gente pode ter muitos profissionais aí experientes, mas a gente pode ter gente não experiente, né? Então a laringe ela se localiza aqui, onde a gente tem um gogó, né? Nos homens dá para ver até. E aí a laringe tem duas pregas de musculatura que parecem um Vzinho, que são bem pequenas, né? Menores do que uma tampa de caneta. E aí, nessa vibração, é como se, a gente pode explicar assim, a grosso modo, é como se tivesse uma borracha bem firme, que é a nossa prega vocal, mas ela é firme, mas ela é elástica. É uma borracha ao mesmo tempo firme, ao mesmo tempo elástica, tá? Eu falo borracha porque ela é maçuda mesmo, a prega vocal, né? O nosso músculo vocal, ainda mais do cantor. Então, e aí em cima, né, por cima dessa borracha que é elástica, a gente tem uma geleia, digamos assim, que é a mucosa, né? E aí, o que a gente tem com o envelhecimento da voz? A gente tem perdas, né? A gente tem comprometimento tanto da borracha quanto da geleia, né? E de outras cocitas mais. Como é que é isso, né? Então, o que a gente tem? Assim, primeiramente, a questão da atrofia muscular. Então, assim, a tua prega vocal, que deveria ser retinha, abrir e fechar retinha, ela começa a fazer uma fenda, né? Ela começa a se afrouxar, né? É claro que num cantor treinado, você tem a diminuição dessa atrofia, né? Num cantor treinado e de boa técnica, e com uma rotina vocal positiva, você tem, assim, isso quase que às vezes você não consegue ver, né? Você consegue ver, mas você fala, uau, que prega vocal jovem, né? Mas assim, quando você pega a prega vocal de um senhorzinho, uma senhorinha, você vê uma prega vocal menos borrachuda, menos forte, ela é mais magra, ela perde massa, né? E ela perde um pouco dessa elasticidade. E isso do ponto de vista muscular. Do ponto de vista das cartilagens, a cartilagem, ela também, ela tem que ser elástica, né? Quando a gente pensa na cartilagem tireoide, na cartilagem cricoide, na cartilagem aritenoide, elas são durinhas, sim, mas elas são elásticas, né? Elas precisam ser elásticas. Com o envelhecimento, você vai perdendo essa elasticidade, você vai ossificando cartilagens. E tem a questão das fibras de colágeno que você também vai perdendo. Então, assim, isso vai acontecer, ponto, né? O que a gente precisa fazer é minimizar esses danos, reduzir isso, procrastinar o envelhecimento, e é possível, né? É possível você ir alargando esses limites do envelhecimento vocal, como mantendo uma rotina vocal, cuidando da sua respiração, cuidando do seu corpo, cuidando do seu emocional, tendo uma boa técnica, e tem aí uma série de coisas que você pode fazer em relação a isso. Mas só de você manter uma rotina vocal, falar de uma maneira adequada, né? E aí a gente estava falando sobre cuidar de rinite alérgica, cuidar de refluxo e uma série de outras coisas. Agora, tem uma questão do envelhecimento agora, Carol, que eu queria fazer um alerta. O seguinte, a gente tem uma tendência hoje, e a gente pode ver isso inclusive nas atrizes globais, né? Outro dia, tinha tempo que eu não via novela, não sei o que, aí eu liguei, eu fui ver umas atrizes e falei, meu Deus, como a voz dessa mulher mudou, né? A voz ficou grave, assim, meio... Ué, gente, a voz da...
que hoje a gente tem a tendência da questão da testosterona. Uhum. Que antes a testosterona ela era muito usada assim, para o pessoal que malha, para uma outra mulher e mais velha, e mais velha. Só que agora uma galerinha ali de 38, 40 anos, você já começa a ter ginecologistas que passam testosterona, né? Isso eu gostaria de fazer um alerta, um alerta. Bota os corações aí, cadê? Bota uma. Carol, solta um rojão aí. Eu gostaria de fazer um alerta grave, que é o seguinte: uma paciente minha, querida, cantora gospel, foi numa ginecologista. E eu não tô falando mal, não, tá, gente? De repente, até uma ginecologista séria, tá? De repente, ela quis ajudar de verdade aquela paciente, ok? Não é uma questão, vamos tocar a trombeta aqui, não. Pode ser que na cabeça dela, ela estivesse ajudando a paciente. Muito bem. Ela passou testosterona e era uma testosterona, era de um tipo que você passa na pele. Você manipula, né? É um cremezinho, tem lá toda a dosagem que o médico pede e você passa. Muito bem, essa minha paciente passou do jeito que lhe foi recomendado. O que aconteceu com ela? Ela teve uma hiperabsorção dessa testosterona. E ela teve uma reação tão gigantesca dessa testosterona, porque quando a gente passa um remédio, seja ele qual for, né? Quer dizer, eu não passo remédio, mas quando o médico passa um remédio, ele tem, claro, uma noção do que aquele remédio vai causar, mas tem sempre como é que diz, Carol? As letras miúdas do contrato, né? Isso, aquele... Como é que é? Contraindicação, né? Contraindicação. E tem aqueles indivíduos que têm uma hiperreação. É isso. E aí essa minha paciente teve uma hiperreação, simplesmente bom, passou lá o negócio. Aí fez um exame de sangue em seguida para ver os níveis de testosterona. E aí o exame dela estava tão bizarro de testosterona que a médica do laboratório de sangue ligou para ela e falou assim: olha, eu tô vendo aqui que você está fazendo reposição hormonal, eu tô vendo aqui que você está com um nível muitíssimo alto de testosterona. Você está fazendo mudança de sexo, você é trans. Porque se você não está fazendo mudança de sexo, você está no caminho totalmente errado. Tá? E o que aconteceu com essa minha paciente, gente? A voz dela acabou. A região aguda da voz dela não existe mais, acabou. Buraco. Assim, ó. Irreversível, Lu. Estamos agora ali, batendo, né? Como é que se diz? Batendo, marretando ali na rocha. Marretando rocha. Minha querida. Então, e aí caiu o cabelo, essa parte aqui toda do cabelo dela caiu, ela tem que ficar usando uma tiara, porque aqui caiu tudo o cabelo, tá? Então, não, ela não virou tenor, porque ela não tem agudo, a região médio-aguda não existe. Ela não virou nada, porque nem barítono ela virou, porque ela também não tem grave. Ela tem menos de 1/8 de extensão, ela tem de sol a sol, pronto. Isso é o quê? Agora, pensando aqui nas questões de identidade, porque uma coisa é a pessoa que, inclusive, é uma pergunta que eu ia trazer para você. Eu tenho aqui, faço supervisão de professores de canto, e uma professora de canto tem especificamente um aluno, né, está transicionando para o sexo masculino, e eu queria falar a respeito de transição, mas nesse caso dessa mulher que, enfim, fez uma reposição hormonal, como é que fica a cabeça desse ser humano? Horrorosa, péssima, gente. Como fica a cabeça? Primeiro, mas, gente, é uma coisa, me dá até calor esse assunto, me deu até calor agora. Porque, assim, é uma coisa seríssima, gravíssima, né? Eu tô querendo dizer que essa médica quis fazer isso? Óbvio que não. Só que é aquilo que o Dr. Bruno Niedermayer fala isso com muita clareza, né? Tem até uma live do Dr. Bruno, minha com o Dr. Bruno, a gente vai publicar lá na Lume, lá na fanpage, no Instagram da Lume, que é o seguinte: qualquer dosagem de testosterona que uma cantora, aliás, cantor também,
né? Diga-se de passagem, né? Mas porque também estão recomendando para homens, para ficar mais viril, para ficar mais forte, mais isso, mais aquilo. Cantores, né? Qualquer microdosagem interfere na voz, né? Porque aí a pessoa aí que está ouvindo a gente pode entender, ah, mas coitada, teve uma hiperabsorção. Não! Ela teve uma hiperabsorção, mas qualquer mini dosagem de testosterona interfere na voz. Olha, Tá? a gente, É bom Lu, que seja cantora dito. lírica, Tá a cantora bom? lírica, o cantor lírico não tem a menstruação, mas as mulheres têm um ciclo, né? Se você dá o azar de estar cantando uma coisa muito extensa, que exige muita elasticidade vocal, já aconteceu de eu estar Uhum. entrando em ensaio de um Wagner que eu estava cantando, e a cantora principal disse, ai, meu Deus, meu ensaio qualquer, minha menstruação veio hoje, a voz baixou 2 tons, encerrado o assunto, um Para beijo. você É, ver. tem que malhar no ferro frio para ter essa flexibilidade, para ter tudo. Não tem Para jeito, você ver. e são hormônios produzidos, são endógenos, né? É tudo próprio, do ciclo. Se Totalmente, com outro totalmente. ciclo a gente já apena, minha querida, que luta, hein? Então, é aquilo, o quê? Isso é Du... seríssimo. E olha, e o doutor Bruno me contou um caso, esse então foi mais sinistro ainda, porque essa moça, ela tomou testosterona conscientemente. Porque a médica falou, não, é só um pouquinho. Ela falou, ah, então tudo bem, não deve influenciar. Aí ela perguntou para a médica, mas será que não vai influenciar na minha voz? A médica talvez desconhece, falou, não, imagina, é muito pouquinho, nananã. A voz mudou completamente. E tem essa questão também que eu ia falar. Ah, sim, o outro caso que eu ia contar, Carol, é a questão que o doutor Bruno contou, assim, que uma outra médica, eu não sei se foi gineco, se foi endócrino, falou assim, vamos tomar um complemento alimentar, uma coisa assim, vamos para você malhar, para você ficar com mais disposição, passou tipo uma complementação alimentar, deve ter sido endócrino, né? Não sei. E aí ela jurou que não tinha testosterona. Falou, não, não tem, não tem, não tem. O doutor Bruno começou a perceber a voz mudar. Falou, Mas cara, tá muito estranho. fitoterápicos podem mudar. Existem fitoterápicos, do pouquinho que entendo de aromaterapia, eu sei que, por exemplo, o óleo de gerânio é modulador hormonal. O óleo de rosa, voltando à rosa, também é modulador hormonal e pode ser abortivo. Na Cara, aromaterapia, que a gente está falando de concentrações muito, muito mais suaves do que você extrair, né, do que você isolar ali a substância. exatamente. E aí essa tal dessa médica falou, não, não tem, não tem. Aí o Bruno achou estranho, ficou tentando entender, né? Porque é aquilo, quando você está diante de um caso clínico e de uma pessoa com essa queixa, que é uma queixa que mudar a voz traz muito sofrimento, inclusive para o não cantor, tá, gente? Tem muita gente que a mulher, assim, que depois de uma certa idade nem canta. Mas a mulher, nossa, eu tô com uma voz, minha voz tá esquisita, estão me confundindo com um homem no telefone. Os meus netos acham a minha voz estranha. Bom, e aí essa moça conversou com ele, ele falou, traz a receita, eu quero ver, começou a cavucar, tinha sim testosterona lá na manipulação que foi feita. Então é uma conversa muito limpa que você tem que ter com o seu médico, o ginecologista, o endócrino, o seu personal trainer. Aliás, outra coisa que eu gostaria aqui de colocar é que assim, Alguma coisa aconteceu e a conexão da Lu caiu. Ela deve entrar novamente, tá? A propósito, eu vou pedir a ela para falar um pouquinho de automedicação entre cantores, combinado? Vamos ver, vamos esperar. A internet dela deve estar. Adicionei a Lu, vamos ver se ela volta. Oi, minha flor, você caiu, mas a gente voltou. glórias, aleluias, churas Aleluia. lamanaias. Vem cá, eu queria te perguntar uma coisa muito importante, muito séria. É a grande pergunta que durante todo o projeto Boa Chance eu não respondi e ela é fundamental. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre o seguinte. Eu vi, vejo e eu espero que não, mas talvez venha a ver no futuro amigos meus desenvolverem patologia cardíaca, problema cardíaco, e alguns morrerem até de infarto. O infarto é muito recorrente entre cantores. Eu não sou cientista, eu não sou médica, eu não sou da área, mas eu vejo uma relação entre automedicação
níveis de estresse altíssimos, cortisona, que é uma bomba para o suprarrenal. Lu, fala um pouco de automedicação. Eu tenho certeza de que esse vídeo vai chegar a muitos cantores e a professores de canto. Vamos falar de abuso de cortisona? Vamos falar de sair tomando Predsim assim como se fosse bala? Pelo amor de Deus, isso é um veneno para a saúde, imunodepressivo, inclusive, como a gente está falando nesse momento, né? De imunidade e tal. Fala um pouco, por favor. Claro, eu queria, só porque como eu caí no meio da frase, Sim, Carol, eu queria concluir só teu terminar pensamento, né? que a questão da atividade física ela é fundamental para a voz. Não tem jeito. Agora, sim, a atividade física muito pesada, ela é semelhante a tomar testosterona, tá? No sentido de que você ganha massa na laringe. Tá? Então, vai malhar muito pesado, muito, né? Agora a gente está num momento muito assim, sei lá, certos exageros, né? Tem umas modalidades de musculação, de não sei o quê, que tem um certo exagero. Tem que tomar cuidado, porque especialmente as mulheres não podem malhar muito pesado, porque muda a voz. E o que é muito pesado? Aí varia, obviamente, né? Você tem que ter uma conversa com o seu personal trainer, com o seu médico e perceber, acima de tudo, ir percebendo. Percebendo se você faz muita traciona, se traciona a laringe, não pode, porque isso você vai ganhando massa e isso pode deixar a voz estranha, tá bom? Aí, fechando esse assunto. Em relação à questão da automedicação, Carol, a gente tem um problema muito grave que eu acho assim, olha, eu vejo, na minha prática, assim, que eu vejo, eu acho que o cantor usa testosterona no desespero, né? Desculpe, o corticoide, a cortisona. O cantor usa a cortisona no desespero e também em busca de facilidade, tá? Você chegou onde eu queria chegar, meu amor. Já chegou, Tá? já estou no atalho. Em Técnica busca... vocal e cortisona. Às vezes a pessoa substitui a técnica vocal e a boa orientação e as boas práticas por medicação. Eu vou tentando. Quando chega lá no limite, aí a pessoa começa a abusar. Eu Isso acho muito, existe. Vamos falar a eu verdade. acho muito importante que a gente entenda que corticoide é um hormônio, né? O nome e sobrenome do corticoide é corticosteroide, né? Então, assim, o corticoide é um hormônio. E a gente estava falando que os hormônios mudam a voz, né? E o corticoide, ele influencia, sim, na questão cardíaca. O corticoide influencia, sim, na questão psiquiátrica. Influencia na questão psiquiátrica, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu fiz uma pesquisa que é ansiedade pré-performance, em 60 cantores de teatro musical na minha especialização em voz. E aí a gente vê que os cantores, uma coisa é a voz real, outra coisa é o que a gente chama de impacto negativo da voz, tá? É o que a gente chama de... tem até o IDCM, que é o Índice de Desvantagem para o Canto Moderno. Tem o IDCM, tem os dois, de canto lírico e de canto lírico e canto popular. Tem as duas pesquisas, os dois protocolos, é só procurar, tá? Eu usei o IDCM, porque justamente eu estava investigando cantores de teatro musical. O que eu ia dizer é que, assim, dos sintomas da ansiedade é você sentir a voz pior, né? E aí, por exemplo, se você de repente fizer uma análise acústica, ela nem tá pior, ela tá ótima, mas você tem uma sensação de voz pior, tá? Então, não necessariamente o impacto, o que você sente é o que é. Porque uma coisa é a voz, é o sinal sonoro, é aquele... Ainda mais no cantor lírico, imagina, são fileiras de harmônico, uma sobre a outra. Uma coisa é essa voz enquanto resultado final, outra coisa é o que eu ouço da minha voz, outra coisa é o que eu sinto da minha voz. Né? São três coisas diferentes, né? Então, a nossa sensação da voz na ansiedade é horrorosa.
É horrorosa, horrorosa. Isso acontece muito com refluxo, né? Às vezes o paciente vira para você e fala assim, tá vendo? Ó, tô rouco. Ó, a minha voz. Você fala, gente, sua voz tá ótima. Mas é que a pessoa sente um desconforto na garganta. E aí, como ela sente aquilo, ela tique-teco da probleminha. E aí ela Voltando fala que lá nos nervos, né? O nervo, né? o nervo, Olha lá o gente... nervo, né? Exatamente. O nervo que ativa Então, laringe, faringe, coração, tá todo mundo conectado. todo mundo conectado. Eu acho que toda vez que você surtar na véspera de um teste, na véspera de uma ópera, na véspera de uma apresentação, você tem que pensar: o que eu estou sentindo é real ou eu estou doidinha, né? Isso é uma primeira pergunta. E aí, de repente, um amigo de confiança, uma pessoa da sua confiança possa te responder uma fono. Olha a fono aí. Pode te ajudar a se acalmar. Junto, até com, se for o caso, eu tô falando sério. Eu ri, mas eu tô falando sério. Um analista. Entendeu? Você ter isso na sua pré-performance. Né? Você ter esse amparo psicológico, tá? E também vocal, óbvio, né? Assim, tem isso. Outra coisa é isso, né? Então, quer dizer, como você não trata a sua alergia, como você é um paciente indicativo para a cirurgia nasal e nunca quis fazer, ou porque você não faz uma atividade física, e aí acontece que você está ensaiando pra caramba e você está exausto, e a sua voz fica exausta porque você não tem preparo físico, ou porque você tem uma questão de refluxo que aumenta com ansiedade e, enfim, como você não trata aqui, ó, como você não faz aquela construção de saúde vocal que a gente falou antes, você quer resolver a toque de caixa. E assim, tentar resolver um mundo de coisa com corticoide é assim, não quero engravidar, vou tomar dipirona. É nesse nível, assim. É caixão preta, né? Como já diz a minha avó. Ué, mas a gente tem que mandar real, Lu. Tem que mandar real. Agora, a gente tem que falar... Vamos falar aqui. Já que a gente está atacando o terror, vamos atacar o terror e falar quais são as consequências da cortisona na saúde geral do caboclo. Vamos lá. O que acontece com a voz? A consequência da cortisona? Da saúde geral. Ah, da saúde geral. Não, digo, abuso de cortisona versus saúde geral. O que acontece quando o caboclo se medica assim? Sai tomando como se fosse bala. Então, é o que eu estava te falando. Você pode ter mudanças estruturais na prega vocal. Tá? Número 1. Número 2, você pode ter surtos psiquiátricos. Tá? Eu falei. Eu tô falando sério, tá? Fica parecendo. Arregala o olho mesmo, gente. Arregala o olho mesmo. Vamos embora. Arregala esse olho aí, todo mundo. Assim, isso não sou eu que estou inventando não, tá, gente? Conversa com seu médico. Assim, e aí, eu não estou falando também tem uma outra coisa, Carol, que é importante dizer. Que às vezes você está com uma laringite aguda. Às vezes você está com uma laringotraqueite e precisa cantar. Aí não tem jeito, gente. Aí você tem que usar o corticoide. Aí eu também fico com uma certa... Temos 20 segundos de live. Lu, a gente vai recomeçar essa live. A gente vai fazer... Não, porque essa live não vai ficar só com esses 50 minutos. Vamos lá. Vamos encerrar e a gente vai recomeçar. Pera aí, segura, ele não vai embora não. Vamos continuar falando de cortisona.